Minha mãe dizia que eu não merecia nada todos os dias e comecei a acreditar nela. O grito ecoou pela rua silenciosa, rasgando a madrugada como um punhal. Eu estava encostado na parede fria da cozinha, encolhido, tentando não respirar. Minha mãe empurrava meu pai contra a porta da sala, e ele cambaleava, os olhos cheios de medo, enquanto os vizinhos espiavam pelas janelas com faces congeladas de horror. Ela segurava uma faca de cozinha, o metal brilhando sob a luz amarelada do lampião do corredor. "Você não merece nada", gritou, como se repetir aquelas palavras pudesse apagar toda a minha existência. Eu tremia, meu estômago embrulhado, sentindo cada golpe verbal e físico como se fossem tatuagens invisíveis gravadas na minha pele e na minha alma. Nunca mais eu esqueceria aquela noite, cada detalhe do sangue imaginário que parecia escorrer do rosto do meu pai, cada palavra cortante que me atingia direto no coração. Acordei suando frio, mesmo sabendo que aquela cena já havia acontecido inúmeras vezes na minha mente. Minha mãe sempre foi assim, charmosa para os outros, sorridente, perfeita para a vizinhança, mas em casa, ela era uma tempestade que nunca passava. Eu tentava entender, tentando me agarrar a qualquer vestígio de amor, mas ele vinha como respingos de chuva em um dia de sol. Lembro do dia em que ela me abraçou depois que caí de bicicleta e sangrei o joelho. "Você é tão frágil", disse com um sorriso que parecia verdadeiro. Naquele instante, achei que o amor pudesse existir ali, mas ele se desfez na mesma velocidade com que ela dizia que eu não merecia nada, que minha presença era um peso, que tudo o que eu fazia estava errado. No começo, eram pequenas coisas, me chamava de inútil quando errava a lição de casa, me humilhava por esquecer de tirar os sapatos na porta, me comparava aos vizinhos como se eu fosse um projeto de fracasso. Com o tempo, as palavras se transformaram em gritos mais altos, castigos mais longos, e até tapas inesperados. Eu tentava me esconder no quarto, me fechar no silêncio, mas ela encontrava formas de me atingir mesmo ali, seja pelo olhar cortante, seja pelo silêncio opressor que dizia mais do que qualquer grito. Cada gesto de afeto que eu recebia vinha misturado a veneno, e eu comecei a acreditar que tudo o que ela dizia era verdade. Eu realmente não merecia nada. Quando completei 16 anos, a escalada chegou ao ponto crítico. Um dia, ao tentar defender minha irmã mais nova de uma bronca injusta, senti a força do seu tapa acertando meu rosto com tanta intensidade que caí no chão. A adrenalina misturada à dor me fez levantar, e por um instante, eu pensei que poderia reagir. Mas ela apenas me olhou com aqueles olhos gelados, frios como gelo, e disse: "Veja bem, isso é pelo seu bem. Você nunca será nada sem mim." Foi o ponto de não retorno. Eu sabia que não podia mais confiar em nenhum gesto dela, nem mesmo naquilo que parecia ser amor. A explosão extrema aconteceu alguns meses depois. Ela perdeu o controle durante uma discussão por um motivo insignificante. Eu tinha esquecido de entregar a roupa suja no cesto. Ela pegou uma panela pesada da cozinha e a arremessou contra a parede, quebrou tudo no caminho, e, no final, a panela quase me acertou. Foi a humilhação máxima. Meus vizinhos ouviram, algumas crianças que passavam riam nervosamente, minha irmã chorava, e eu fiquei paralisado, sem saber se deveria chorar ou fugir. Aquela noite marcou o início da queda dela, mas ninguém imaginava que as consequências legais, sociais e pessoais estavam apenas começando. Pouco depois, a polícia foi chamada. O julgamento trouxe à tona fofocas de bairro, rumores, e o que antes era uma fachada de mãe exemplar se transformou em vilã pública. Ela foi presa, julgada, e a cada audiência, o horror que vivíamos dentro de casa se tornou público, estampado nas manchetes locais. Eu me senti dividido, aliviado por não ser mais alvo constante da sua raiva, mas vazio, como se a liberdade tivesse chegado tarde demais para reparar todos os danos que ela causou. O silêncio que se seguiu em casa era inquietante, quase doloroso, uma calmaria que lembrava mais a ausência do que a paz. Enquanto o tempo passava, segredos de nosso passado vieram à tona. Descobri que a violência não era nova, que desde que eu era criança, ela carregava uma sombra de raiva que transformava qualquer gesto de amor em manipulação. Cartas antigas, fotos escondidas, relatos de vizinhos, tudo mostrava que o mal estava presente muito antes de eu lembrar de algo concreto. Mas então vieram as cartas dela, anos depois, mensagens enigmáticas nas redes sociais, indiretas que misturavam pedidos de desculpas com acusações veladas. Era como se ela quisesse me reaproximar, mesmo sabendo o estrago que causou. Um dia, pela primeira vez, percebi um gesto que não parecia calculado. Ela doou dinheiro anonimamente para pagar um tratamento médico de um vizinho doente, alguém que sempre cuidou de mim quando ela não estava. Aquilo parecia sincero, diferente de qualquer ação dela que eu lembrasse.
Aos poucos, mesmo com vigilância, comecei a perceber uma reintegração parcial, visitas supervisionadas, mensagens curtas, limites claros. A família se reorganizou, criando uma nova dinâmica que equilibrava cuidado e defesa. Aprendemos a conviver, mas com cautela, cada gesto monitorado, cada aproximação questionada. E assim seguimos, vivendo em uma casa que parecia a mesma, mas onde cada sombra carregava lembranças, cada silêncio falava mais do que palavras, e cada sorriso precisava ser conquistado com cuidado. Eu não sabia se podia confiar novamente plenamente, mas o suspense de cada contato dela me deixava alerta, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar outra vez. E enquanto olhava para a porta trancada do meu quarto, não pude deixar de me perguntar, ela realmente mudou ou apenas aprendeu a esperar o momento certo? Os dias começaram a se arrastar com uma estranha normalidade. Minha mãe não estava mais presa fisicamente, mas parecia presa a um silêncio pesado, como se cada palavra fosse medida antes de ser pronunciada. O bairro ainda sussurrava sobre ela. Sempre que eu saía, sentia olhares de julgamento, cochichos abafados e risadas nervosas. As crianças que antes corriam e brincavam comigo agora me olhavam com curiosidade misturada a medo, como se o mal que havia existido em minha casa pudesse pular para mim de repente. Eu tentava me habituar, mas a lembrança da panela voando naquela noite de fúria continuava gravada em meus olhos, como uma fotografia que se recusava a desbotar. Mesmo assim, algo estranho começou a acontecer. Cartas anônimas surgiam em minha caixa de correio, e eu descobri que eram dela. Palavras cuidadosas, quase humanas, pediam desculpas que eu não sabia se podia aceitar. Ela mencionava memórias de quando eu era criança, de como sempre acreditou que eu pudesse ser melhor do que ela imaginava. A contradição era esmagadora, era a mesma mulher que me dizia que eu não merecia nada, agora tentando se aproximar como se nada tivesse acontecido. Eu hesitei em responder, lutando entre a raiva antiga e uma curiosidade perigosa que me atraía contra minha própria vontade. Minha irmã mais nova, que antes chorava escondida no quarto quando a mãe se enfurecia, parecia lidar melhor com a situação. Ela começou a receber mensagens também, mais doces, pedindo desculpas por cada lágrima derramada. Eu, por outro lado, ainda sentia a necessidade de manter distância, de proteger a si mesmo e a nossa frágil paz. Mas, pouco a pouco, percebi que minha mãe tentava algo diferente, não apenas palavras, mas pequenas ações concretas. Um dia, entregou secretamente livros para minha irmã, obras que ela sabia que poderiam ajudá-la nos estudos. Foi o primeiro gesto de bondade que parecia genuíno, desprovido de manipulação ou ameaça. O bairro começou a notar. As pessoas que antes a condenavam começaram a comentar sobre as mudanças, alguns desconfiados, outros aliviados. Ela aparecia em pequenos eventos comunitários, ajudando vizinhos em tarefas simples, sorrindo sem aquela tensão que antes fazia o ar tremer. Mas eu sabia que por trás do sorriso havia um histórico de manipulação, uma sombra que jamais desapareceria completamente. Cada gesto de bondade era uma aposta silenciosa, eu não podia permitir que ela ganhasse confiança sem limites. Enquanto tentava processar isso, descobri mais segredos do passado. Velhas cartas, diários escondidos, relatos de parentes distantes que nunca tinham sido mencionados revelavam que a violência e a manipulação não eram um acidente, mas parte de um padrão antigo. Ela havia destruído relações, manipulado pessoas, e até tentado destruir sonhos de familiares para se sentir no controle. Era impossível ignorar que parte do mal que sentimos vinha de raízes profundas, tão antigas quanto a própria família. Essa revelação me fez tremer. Se o mal estava presente há tanto tempo, como eu poderia saber se o novo comportamento era verdadeiro ou apenas outro ato calculado? Então, um evento inesperado aconteceu. Uma vizinha idosa, com quem minha mãe sempre teve desentendimentos, passou mal. Ela correu sem pensar duas vezes, ajudou a levantar a mulher, chamou a ambulância e ficou ao lado dela até que a ajuda chegasse. Nunca vi meu coração bater tão rápido de confusão, era a mesma mulher que me golpeava com palavras e objetos, agora salvando a vida de alguém. Pela primeira vez, senti que havia uma possibilidade de redenção, mas ainda não sabia se podia confiar. As visitas dela foram retomadas, agora supervisionadas, mas menos rígidas. Cada encontro era uma prova de fogo, minha mãe tentava demonstrar paciência, controlar os impulsos, e eu, mesmo com medo, tentava acreditar, observar sinais, testar limites. A convivência passou a ter regras claras, horários marcados e comunicação constante. Aprendi a medir cada gesto, a interpretar cada olhar e a decifrar o tom de voz. A confiança não vinha fácil, e cada sorriso precisava ser conquistado, como se estivéssemos participando de um jogo silencioso e perigoso.
A nova dinâmica familiar trouxe mudanças inesperadas. Minha irmã começou a se abrir, a demonstrar carinho sem medo, e eu percebi que, talvez, fosse possível conviver sem dor constante. Mas a lembrança da violência ainda pairava, como um fantasma sentado à mesa do jantar. Cada vez que minha mãe falava, eu sentia o peso das palavras antigas misturado às novas, a constante luta entre aceitar o gesto ou desconfiar dele. E no fundo, eu sabia que aquele equilíbrio era frágil, uma corda esticada sobre um abismo de memórias e traumas que poderiam despencar a qualquer momento. E então, uma noite, recebi uma mensagem direta dela, enviada às 3 da manhã, apenas uma frase curta, quase imperceptível, mas que fez meu estômago gelar. Estou tentando ser melhor, mas você precisa decidir se pode me deixar entrar de verdade. Aquilo me paralisou. Cada letra carregava uma promessa, uma ameaça e uma súplica ao mesmo tempo. Eu olhei para o teto do meu quarto, o silêncio da casa me esmagando, pensando se podia confiar, se o mal dela havia realmente diminuído, ou se apenas aprendemos a esconder nossas armas. Eu não sabia a resposta, mas sentia que algo ainda estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar para sempre a frágil paz que tínhamos construído. Cada gesto dela agora tinha múltiplos significados, cada sorriso era suspeito e cada toque, incerto. E enquanto a lua lançava sua luz pálida pela janela, eu percebi que o verdadeiro teste ainda estava por vir, um momento que poderia nos unir novamente ou nos destruir de vez. O silêncio da casa naquela noite parecia mais pesado do que nunca. Eu estava sentado na sala, tentando ler um livro, mas não conseguia me concentrar. Cada rangido do piso, cada sombra que se movia no canto do olhar, me lembrava da presença dela, mesmo quando estava fisicamente ausente. As mensagens continuavam chegando, sempre com aquele tom enigmático, palavras curtas, quase inocentes, mas carregadas de intenções que eu não conseguia decifrar. Ela dizia que queria tentar novamente, que estava mudada, que queria participar de nossas vidas, mas cada frase me soava como uma armadilha, uma chance de se infiltrar, de reconquistar o controle que havia perdido. Minha irmã, por outro lado, parecia cada vez mais receptiva. Ela ria das tentativas desajeitadas de minha mãe de se aproximar, respondia mensagens com emojis, e até aceitava pequenos presentes sem hesitar. Eu, no entanto, permanecia em guarda, tentando analisar cada gesto, cada palavra, cada olhar. A convivência parcial nos encontros supervisionados se transformou em pequenos testes de confiança. Um almoço aqui, um passeio ali, cada situação cuidadosamente planejada para não permitir que o passado nos engolisse novamente. Mas, à medida que os dias passavam, percebi que minha mãe estava se esforçando de verdade. Havia algo em seus olhos que eu não via há anos, arrependimento genuíno. E então, o inesperado aconteceu. Uma noite, minha mãe apareceu na minha porta com uma caixa nas mãos, tremendo levemente. Eu sei que isso não muda nada, disse, e eu a observei com cautela. Dentro da caixa havia fotos antigas de nossa família, algumas de momentos felizes que eu quase tinha esquecido. Ela começou a falar sobre cada uma, lembrando datas, nomes de amigos, pequenos detalhes que só alguém atento poderia notar. Pela primeira vez, não senti ameaça, apenas uma estranha sensação de nostalgia misturada à dor. Eu sabia que isso era um gesto altruísta, uma tentativa de reconstruir algo que ela mesma havia destruído. Mas o medo ainda me impedia de aceitar plenamente. Nos meses seguintes, a reintegração gradual se intensificou. Ela começou a participar de tarefas domésticas, ajudava minha irmã com lições de casa, cozinhava ocasionalmente, e até ria das piadas que antes ignorava ou desdenhava. O bairro começou a notar, e algumas pessoas que antes a condenavam começaram a acreditar em sua mudança. Mas eu mantinha distância, observando cada gesto com olhos críticos. A memória da panela voando ainda me perseguia, cada lembrança de humilhação me lembrava de que, por trás de cada sorriso, poderia haver uma ameaça silenciosa. Foi então que algo inesperado ocorreu. Minha mãe recebeu uma ligação do hospital. Uma criança da vizinhança estava gravemente doente, e os pais pediram ajuda. Ela não pensou duas vezes, pegou sua bolsa e correu. Quando voltou, estava exausta, mas havia uma luz diferente em seus olhos, algo que eu nunca tinha visto antes, compaixão pura, sem interesse próprio, sem manipulação. Aquilo me desconcertou. Se fosse apenas uma fachada, ela teria feito de forma mais calculada, mais visível, mais reconhecível. Mas esse gesto foi genuíno, silencioso e desinteressado. Pela primeira vez, senti que talvez pudesse existir uma mudança real. Apesar disso, a tensão não desapareceu. Cada contato que ela fazia comigo ainda me deixava alerta. Pequenos detalhes,
como o tom de voz ou a escolha das palavras, me faziam questionar se eu estava interpretando demais ou se havia realmente intenções escondidas. E então, um dia, encontrei uma carta antiga escondida em um livro que ela me entregará. Era datada de anos atrás, escrita antes de todos os episódios de violência, e revelava segredos de sua infância, traumas que explicavam, mas não justificavam, parte do seu comportamento. Foi um choque perceber que o mal que ela causou não surgiu do nada, estava enraizado em experiências antigas, memórias dolorosas que nunca foram tratadas. Aquilo trouxe um misto de empatia e medo, uma compreensão dolorosa de que a pessoa que tentava se redimir carregava feridas profundas. O bairro continuava a observar. Sussurros e olhares ainda nos seguiam, mas aos poucos, eles começaram a perceber que a dinâmica estava mudando. A convivência com minha mãe passou a ser mais natural, ainda que cercada de regras implícitas e limites claros. Eu aprendi a reconhecer gestos sinceros e a separar os atos de bondade genuínos das manipulações passadas. Minha irmã parecia mais leve, mais feliz, e eu sentia que estávamos reconstruindo algo que antes parecia impossível. E então, um evento inesperado alterou tudo, uma ligação da polícia sobre um vizinho desaparecido, que tinha sido visto pela última vez próximo à casa da minha mãe. O medo que eu pensava ter superado voltou com força total. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra gentil passou a ser questionada novamente. Seria possível que ela tivesse realmente mudado, ou tudo não passava de um engano preparado para nos manipular novamente? Minha mente entrou em um ciclo de dúvida e alerta constante. Enquanto observava minha mãe preparando o jantar, algo dentro de mim vacilou. Eu queria acreditar, queria aceitar que ela havia mudado, mas a lembrança de cada abuso, cada humilhação, cada noite de terror ainda pairava como uma sombra impossível de dissipar. E naquela noite, enquanto ela me sorria, como quem oferece paz, eu percebi que a pergunta mais importante ainda permanecia sem resposta. Poderia o passado realmente permitir que construíssemos um futuro, ou o ciclo de dor estava destinado a se repetir? O silêncio da casa parecia respirar junto comigo, e eu senti que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia testar tudo o que reconstruímos até aqui. Uma sensação de expectativa misturada a medo tomou conta de mim, e eu sabia que, no fundo, a próxima decisão não dependeria apenas dela ou de mim, mas de uma força invisível, imprevisível, capaz de transformar a calma aparente em caos novamente. E então, olhando para a porta do meu quarto, a pergunta pairou no ar, silenciosa e angustiante. Será que o passado finalmente nos deixaria viver em paz, ou tudo estava apenas esperando o momento certo para desmoronar? O clima em casa mudou de forma sutil, mas irreversível. Cada gesto da minha mãe parecia carregado de significado, como se estivéssemos participando de um jogo silencioso, onde qualquer erro poderia nos custar caro. A rotina havia se tornado uma coreografia de precauções, olhares avaliativos, passos medidos, conversas supervisionadas. Mas eu percebia que havia algo diferente nela, uma determinação estranha, quase obsessiva, de mostrar que havia mudado. O problema é que a dúvida se enraizou dentro de mim como uma doença silenciosa, corroendo a confiança a cada sorriso, a cada palavra gentil. Uma tarde, enquanto ajudava minha mãe a organizar a cozinha, notei algo estranho, um envelope escondido entre os livros antigos que ela havia me dado. Sem coragem de abrir ali, levei-o para o meu quarto. A caligrafia era inconfundível, minha mãe. Respirei fundo antes de rasgar o selo. Dentro, havia uma carta detalhada, escrita com cuidado, explicando episódios do passado que eu desconhecia. Ela contava sobre dificuldades na juventude, perdas dolorosas e traições que teriam moldado seu comportamento abusivo. Algumas frases pareciam buscar perdão, outras soavam como justificativas, e no fundo, eu sabia que aquela carta era uma arma silenciosa, um convite para sentir compaixão, misturado a uma ameaça velada de que, se eu não a aceitasse, talvez tudo pudesse voltar a acontecer. Nos dias seguintes, percebi uma mudança ainda mais intensa. Minha mãe começou a participar de atividades na vizinhança, ajudando pessoas com problemas simples, desde carregar compras até consertar pequenas coisas em casas de idosos. Ela parecia determinada a provar que havia mudado, e a comunidade começou a elogiar suas atitudes. Mas eu, cauteloso, sabia que gestos de bondade não apagam anos de dor. Cada sorriso, cada abraço, cada palavra carinhosa eram avaliados, questionados e comparados ao passado. A tensão dentro de mim crescia, eu não conseguia relaxar nem por um instante. E então aconteceu algo que eu jamais poderia prever. Uma noite, minha irmã mais nova desapareceu. Inicialmente, pensei que era apenas uma brincadeira, mas o tempo passava e a preocupação crescia. Procurei-a em todos os lugares, vizinhos, amigos, ruas próximas.
Minha mãe estava tensa, diferente de tudo que eu já tinha visto, ansiosa, aflita, quase implorando para que a encontrássemos. Aquilo me confundiu. Ela parecia genuinamente preocupada, mas uma parte de mim não conseguia deixar de desconfiar, e se fosse mais uma manipulação, uma forma de me controlar pelo medo? O desespero aumentou quando recebemos uma ligação anônima. Uma voz fria e impessoal disse que minha irmã estava segura, mas que só seria liberada se confiássemos plenamente nela, se acreditássemos em sua mudança sem questionamentos. Minha mãe desabou no chão, soluçando, e eu senti que a situação havia ultrapassado qualquer limite que eu poderia imaginar. Pela primeira vez, percebi que ela estava enfrentando algo maior que seus próprios medos, e que talvez estivesse realmente mudada, mas que ainda carregava sombras do passado que poderiam nos atingir a qualquer momento. Após horas de angústia, minha irmã foi encontrada em segurança, escondida em uma pequena construção abandonada perto do bairro. Ela estava assustada, mas ilesa. Minha mãe correu para abraçá-la, lágrimas escorrendo pelo rosto, murmurando desculpas e promessas. A tensão dentro de mim se misturou com alívio, mas também com confusão. Aquela demonstração de afeto parecia sincera, mas o medo de que fosse mais uma armadilha não desapareceu. Eu estava dividido entre acreditar e desconfiar, entre aceitar ou manter distância. Os dias seguintes foram estranhos. Minha mãe continuava a enviar mensagens e cartas, gestos que pareciam buscar um vínculo real. Havia momentos de ternura genuína. Ela ajudava minha irmã com lições, me oferecia conselhos práticos, e até conversava comigo sobre memórias antigas de infância que, até então, eu nunca havia escutado. Era como se estivéssemos reconstruindo algo delicado, um mosaico de confiança quebrado que precisava ser montado peça por peça. Mas o passado insistia em retornar. Pequenos detalhes, lembranças de noites de terror, das humilhações públicas, da panela voando, tudo surgia de repente, como fantasmas que se recusavam a ser ignorados. Minha mente oscilava entre reconhecer os gestos de bondade e reviver o trauma antigo. Cada sorriso dela se tornava um teste silencioso, cada abraço, um enigma, e cada palavra, um dilema. Poderia confiar, ou seria enganado novamente? E então, algo inesperado aconteceu. Uma antiga amiga da minha mãe veio nos visitar. Ela trouxe relatos de ações passadas, histórias que confirmavam que o comportamento abusivo de minha mãe havia se repetido em outros contextos. Aquilo me abalou profundamente. Apesar de toda a mudança recente, percebi que o mal que ela carregava era estrutural, parte de sua própria natureza, mesmo que agora estivesse sob controle. Eu compreendi que não se tratava apenas de ações isoladas, mas de um padrão que poderia ressurgir a qualquer momento. Apesar de tudo, comecei a notar pequenas consistências em seus gestos recentes. Ela deixava de lado a necessidade de controle, escutava quando eu falava, respeitava limites que antes ignorava. A reintegração parcial avançava lentamente, mas de forma perceptível. Minha irmã parecia mais leve, mais feliz, e mesmo eu, desconfiado, comecei a sentir que talvez fosse possível construir algo novo, ainda que frágil, ainda que permeado de medo. Naquela noite, ao observar minha mãe dormir na sala, percebi algo inquietante. A sombra do passado ainda pairava, mas havia uma semente de mudança verdadeira, embora incerta. Eu não sabia se aquilo seria suficiente para impedir o retorno do caos, se as antigas feridas poderiam ser cicatrizadas ou se estavam apenas adormecidas, esperando o momento certo para reabrir. E assim, enquanto a lua iluminava o jardim, o medo e a esperança se misturavam dentro de mim, deixando uma única pergunta pairando no ar, silenciosa e perturbadora: será que a verdadeira mudança dela seria suficiente para nos proteger do passado? Ou o ciclo de dor estava apenas adormecido, pronto para acordar no instante mais inesperado? A tensão em casa atingiu um novo nível. Cada gesto parecia carregado de significado, e o silêncio, antes confortável, transformava-se em um campo minado. Minha mãe estava presente, mas cada passo seu parecia calculado. Eu tentava interpretar suas ações, buscando sinais de sinceridade ou pistas de manipulação, mas era impossível ter certeza. Minha irmã ria mais, se aproximava dela com naturalidade, mas eu continuava em alerta máximo. O passado ainda sussurrava, lembrando-me das humilhações, da violência, das noites de terror que marcaram minha infância e adolescência. E então, algo inesperado aconteceu. Um envelope chegou sem remetente. A caligrafia era estranhamente familiar. Abrir aquela carta fez meu coração acelerar. Dentro, havia fotos antigas da família, imagens de momentos felizes, mas também de episódios que eu havia esquecido ou tentado enterrar na memória. Entre elas, havia uma foto que me congelou, minha mãe me segurando quando eu era pequeno, sorrindo,
mas com um olhar que parecia carregar culpa e ameaça ao mesmo tempo. A carta dizia apenas: "Você precisa entender que eu sempre estive tentando proteger você, mesmo quando parecia cruel. Estou tentando de novo. Confie." O conflito dentro de mim se intensificou. Como confiar em alguém que havia me humilhado e machucado repetidamente, mesmo quando pequenos gestos de bondade surgiam? Minha mãe havia se esforçado para mudar, ajudando vizinhos, participando da vida de minha irmã, oferecendo apoio e conselhos. Mas o passado não desaparecia. Cada sorriso dela trazia à mente a panela voadora, cada abraço lembrava os gritos e as palavras cortantes, e cada olhar parecia esconder segredos que eu ainda não conhecia. Poucos dias depois, um evento inesperado aumentou ainda mais a tensão. A escola de minha irmã ligou informando que ela havia sido seguida por alguém estranho no caminho para casa. Corri imediatamente para buscá-la, mas a presença dela me fez hesitar. Minha mãe estava nervosa, ansiosa, mas não havia qualquer sinal de culpa ou ameaça. Pelo contrário, ela parecia genuinamente preocupada. A mistura de alívio e suspeita corroeu meu pensamento. Seria possível que ela realmente estivesse mudada, ou tudo não passava de um teste para avaliar minha reação, para manipular meu medo? As noites se tornaram insuportáveis. Eu dormia com o olho aberto, sempre atento a qualquer ruído, qualquer movimento suspeito. Minha mãe enviava mensagens, pequenas notas de carinho, gestos de apoio, e eu não sabia se devia acreditar ou me proteger. Uma parte de mim queria abrir o coração, aceitar a reconciliação, mas outra parte gritava para manter distância. O medo se misturava à esperança, criando um nó impossível de desfazer. E então, uma noite fatídica mudou tudo. Estava sozinho em casa, quando ouvi passos no corredor. Minha mãe entrava silenciosamente, segurando algo nas mãos. Um livro antigo, cheio de anotações e fotografias, que ela disse ter encontrado enquanto organizava suas coisas. Ela se sentou ao meu lado e começou a falar, contando segredos que nunca haviam sido revelados, histórias de sua própria infância marcada por abandono, medo e manipulação. Palavras sinceras, carregadas de dor, fizeram meu coração tremer. Pela primeira vez, senti que o mal que ela carregava não era apenas crueldade, mas fruto de experiências que jamais foram resolvidas. Apesar do gesto, a tensão não desapareceu. Cada relato, cada confissão, cada lágrima, trazia à tona lembranças do passado, recordações de todas as noites de medo, das humilhações, da violência que parecia impossível de superar. Minha mente oscilava entre aceitar a verdade dela e manter-se protegido. Eu sabia que, mesmo com gestos de bondade, o risco de manipulação existia. Mas naquele momento, percebi que estávamos em um ponto crítico, ou confiávamos parcialmente nela, ou continuaríamos presos ao ciclo de dor e desconfiança. O dia seguinte trouxe ainda mais revelações. Minha mãe começou a interagir mais com a comunidade, ajudando pessoas em dificuldades, visitando idosos, participando de reuniões e projetos sociais. Ela se esforçava para mostrar que havia mudado, e a comunidade começou a responder positivamente. No entanto, eu permanecia cético. Cada ato de bondade parecia equilibrar-se com lembranças de terror, criando um paradoxo emocional que me deixava exausto. Em meio a essa tensão, surgiu o primeiro gesto de sacrifício verdadeiro. Um vizinho sofreu um acidente doméstico grave, e minha mãe foi a primeira a chegar, sem esperar reconhecimento ou agradecimento. Ela dedicou horas, ajudou nos procedimentos, coordenou socorro, e não esperou nada em troca. Aquilo foi diferente de tudo que havia visto antes. Não havia manipulação, não havia controle, não havia interesse próprio. Pela primeira vez, senti que algo genuíno estava surgindo, uma mudança que não poderia ser fingida. Mesmo assim, o medo persistia. Cada mensagem, cada gesto, cada sorriso era questionado. Minha mãe começava a reintegrar-se lentamente na vida da família, mas sob vigilância. Nós estabelecemos regras, limites, horários. A convivência passou a ser uma coreografia tensa, um equilíbrio delicado entre confiança e cautela. Minha irmã parecia aliviada, mais feliz, mais leve, mas eu ainda sentia o peso das memórias antigas, lembrando que um único passo em falso poderia desmoronar tudo. E então, enquanto eu observava minha mãe preparar o jantar, algo me congelou. Ela olhou para mim com um sorriso tênue, mas nos olhos havia algo indecifrável. Era ternura? Arrependimento? Ou apenas paciência calculada? O silêncio preencheu o espaço entre nós, carregado de expectativa e medo. Eu sabia que qualquer decisão agora poderia definir o futuro de todos nós.
O passado ainda respirava ao nosso lado, pronto para retornar a qualquer instante, e a pergunta mais terrível pairava no ar, silenciosa e implacável: será que a mudança dela era verdadeira, ou o ciclo de dor estava apenas adormecido, esperando a hora certa para nos destruir novamente? O ar em casa parecia carregado de eletricidade. Cada som, cada sombra, cada gesto de minha mãe parecia amplificado. Eu não sabia mais se estava sendo cauteloso demais ou se o perigo realmente espreitava em cada detalhe. As mensagens e cartas continuavam chegando, cada uma carregando múltiplas camadas, pedidos de perdão, gestos de cuidado, memórias do passado, e sempre uma sombra de ameaça silenciosa. Eu lia, relia, tentava decifrar intenções, mas no fundo sabia que ninguém poderia controlar a própria interpretação do medo. Uma noite, acordei com um ruído estranho vindo do corredor. Minha mãe estava acordada, silenciosa, olhando para o teto. Ela parecia pensativa, distante. Fiquei parado, observando, lembrando de todas as noites em que a fúria dela havia me deixado paralisado de medo. Mas algo havia mudado. Ela não se moveu agressivamente, não gritou, não tentou controlar nada. Apenas respirava devagar, como se carregasse uma batalha interna maior do que qualquer uma que eu já conhecera. No dia seguinte, uma situação inesperada colocou tudo à prova. Um incêndio começou em uma das casas do bairro. Pessoas correram em pânico, crianças gritavam, e o caos se espalhava rapidamente. Minha mãe foi a primeira a agir. Correu para dentro das casas em chamas, ajudou a evacuar vizinhos, coordenou socorro, e não buscou reconhecimento algum. Vi sua determinação, sua coragem, sua empatia em ação. Pela primeira vez em anos, senti algo que não era medo, mas admiração, um sentimento confuso, misto de esperança e desconfiança. Apesar do heroísmo dela, a sombra do passado continuava. Ao voltar para casa, ainda suava, olhava ao redor como se a qualquer momento algo pudesse acontecer. Eu a observei de longe, incapaz de relaxar completamente. Cada gesto de bondade recente se chocava com memórias de gritos, humilhações e violência. A batalha dentro de mim não era sobre ela, mas sobre minha própria capacidade de perdoar e confiar novamente. Alguns dias depois, durante uma conversa privada, minha mãe revelou um segredo chocante. Havia um parente distante, que nunca conhecemos, envolvido em comportamentos abusivos semelhantes aos dela. Ela contou como aquele passado sombrio havia moldado sua própria maneira de reagir, como a raiva e o medo se transformaram em armas que ela utilizou contra aqueles que mais amava. O impacto foi devastador. Percebi que o mal que ela carregava não era apenas escolha, mas parte de uma história maior, e que a mudança que buscava exigiria esforço contínuo e consciente. E então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe sofreu um acidente doméstico grave enquanto tentava ajudar um vizinho idoso. Vi-a caída no chão, incapaz de se mover, e por um instante, o medo antigo retornou com força total. Mas eu também senti algo novo, responsabilidade, empatia, e uma compreensão de que, apesar do passado, havia momentos em que ela precisava de cuidado, assim como eu precisei um dia. Segurei sua mão, liguei para o socorro e permaneci ao lado dela, sentindo cada batida do coração como se carregasse o peso de anos de dor e expectativa. Após o acidente, nossa relação mudou de forma definitiva. Ela passou por semanas de recuperação, e pela primeira vez, dependia de mim para pequenas tarefas. Vi a vulnerabilidade dela, o arrependimento genuíno, e a luta para não repetir padrões antigos. Pela primeira vez, senti que havia equilíbrio, ela tentando, eu observando, e um espaço seguro se formando entre nós. A convivência passou a ser uma dança delicada, feita de limites, cuidado e gestos de confiança cuidadosamente medidos. O bairro começou a notar a transformação definitiva. Pessoas que antes desconfiavam dela começaram a se aproximar novamente. Ela ajudava na comunidade, participava de projetos sociais, e sua imagem pública mudou quase que radicalmente. Mas em casa, o silêncio ainda carregava lembranças de dor. Eu sabia que a paz não significava esquecimento, e que cada gesto bom precisava ser genuíno para ter valor. Minha irmã parecia feliz, e isso era o suficiente para criar uma sensação de normalidade que antes parecia impossível. No entanto, mesmo com a aparente estabilidade, a história nos deixou cicatrizes profundas. Aprendi que confiar não significa esquecer, e perdoar não significa ignorar o passado. Cada gesto dela agora era acompanhado de vigilância, mas também de esperança. Cada sorriso, abraço ou palavra gentil era avaliado, mas aceito com cautela. O equilíbrio era frágil, mas real. E então, em uma noite silenciosa, enquanto observava minha mãe ajeitar fotos antigas na sala, senti algo que nunca havia experimentado antes,
uma sensação de paz misturada à vigilância, uma compreensão de que o mal e o bem podem coexistir dentro de uma pessoa, e que a verdadeira mudança depende de esforço, tempo e consciência. O passado continuaria a assombrar, mas não mais definir. A dor ainda existia, mas estava entrelaçada com a esperança. Enquanto a lua iluminava o jardim, pensei em tudo que havíamos vivido: gritos, violência, humilhação, cartas, gestos de bondade, acidentes e segredos. E percebi que, apesar de tudo, havíamos sobrevivido, havíamos aprendido a conviver com a complexidade humana.